artificial aplicada ao setor financeiro. Bom, eu tenho aqui, compondo o painel, o Boanerges Freire, ele é CEO da Boanerges Companhia Consultoria. O Boanerges gentilmente aceitou a minha convocação para participar do painel aqui hoje. O convite foi feito ontem, de noite praticamente, na sexta-tarde, porque a gente teve uma baixa hoje nesse painel. O Moisés Nascimento, do Itaú, sofreu um acidente. Eu fui informado 5 e pouco da tarde ontem, não tinha como substituí-lo. Ele é o único porta-voz de IAA do Itaú. Então, o Boanerges me salvou aqui para compor o painel. Além dele, temos o Rafael Cavalcante, superintendente executivo de inteligência de dados no Bradesco. O Rafael está ali do lado do Boanerges. O Rodrigo Moreira, diretor executivo de produtos do BS2. O Rogério Melfi, gerente de Open Finance da TecBan. E o Samir Biliani, CDO do Banco Pan. Bom, vou trocar aqui agora, você está do lado deles, vamos começar o nosso painel. Bom, pessoal, alô? Bom dia, obrigado por terem aceitado o convite. Queria ouvir de cada um de vocês. Eu vou fazer o seguinte, Boanerges, eu vou começar de lá para cá, pode ser? Tá? A gente vai fazer um zigue-zague aqui. Vou começar pelo Samir. Queria ouvir de cada um de vocês como as suas empresas estão utilizando hoje inteligência artificial, que áreas das suas empresas estão sendo mais impactadas por inteligência artificial. Se tiverem também, de repente, algum exemplo de algum produto, uma aplicação que está dando mais resultados usando inteligência artificial. E eu queria deixar a inteligência artificial generativa para a pergunta seguinte. Vamos primeiro focar em inteligência artificial de maneira geral, como a gente conhecia até um ano atrás, e depois a gente traz para a nossa conversa aqui, especificamente, a inteligência artificial generativa. Tá? Samir, no Banco Pan, como é que vocês estão usando a inteligência artificial? Bom dia a todo mundo. Um prazer estar aqui de colegas tão relevantes no setor de dados no Brasil. Trazendo um pouquinho de contexto sobre a inteligência artificial no Banco Pan, eu acho que é impossível a gente não contar que inteligência artificial é toda baseada em dados, a gente precisa disso. Então, nos últimos 3 anos, a gente veio de uma jornada de sair de silos departamentais, de informações descentralizadas e sem governança, para a criação de uma estrutura, um data lake com mesh, governado e que conseguiu fazer com que disseminasse dados dentro da empresa, democratizasse dados dentro da empresa. Isso fez com que a gente conseguisse avanços significativos com relação à inteligência artificial. Construímos nessa jornada uma série de vertentes de dados e books de variáveis, permitindo que a gente consiga ter deploys de modelos para crédito muito mais rápidos e assertivos. Então, com isso, hoje a gente pode dizer que 100% da nossa concessão de crédito e onboarding de clientes é feito de forma digital e através de modelos de machine learning. Adicionalmente a isso, a gente tem uma jornada bastante forte de identificação de fraudes através de inteligência artificial. Essas fraudes podem passar desde modelos simples, como algoritmos, até modelos um pouco mais sofisticados, por exemplo, utilizando identificação de imagem, reconhecimento facial e fazendo com que a gente tenha a possibilidade de criar um produto que a gente chamou de pílula de faces positivas. Ou seja, eu tenho o meu cliente dentro do banco, eu tenho um comportamento daquele cliente que já está fazendo pagamento de suas parcelas, ele não fez não teve nenhum problema com o banco, e eu consigo dizer que aquela face é uma face confiável. E através disso, no momento que ele precisar voltar a fazer um novo produto, ou fazer qualquer cross-sell que seja, eu consigo usar aquela foto e não pagar para um dealer ou identificar novamente se aquela foto é dele ou não. Então, através de inteligência artificial, a gente vem, além de reduzindo o custo, reduzindo o atrito com o cliente na jornada, seja de onboarding, seja de concessão de crédito, seja de ofertas de novos produtos. A inteligência artificial também é bastante utilizada na recomendação de produtos. Então, qual que é o momento que aquele cliente está vivendo, o que eu devo ofertar para ele, qual que é o limite que eu devo ofertar para ele. Então, a gente vem de forma acelerada, tendo ganhos significativos com inteligência artificial e ainda sem falar de generative AI.
Fala um pouco sobre a construção do Data Lake. Há quanto tempo vocês têm esse Data Lake? Como é que ele está estruturado? Hoje, que sistemas abastecem ele? Tá? Perfeito. O Data Lake hoje, ele começou a jornada de construção dele há 3 anos atrás. Como eu comentei, todos os dados eram em silos departamentais, não existia uma centralização. Hoje nós temos esse Data Lake com informações de todos os nossos sistemas transacionais. O que são sistemas transacionais? Conta corrente, cartão de crédito, dados cadastrais do cliente, além de todo um barramento de BIOS, que são dados externos que a gente compra também. Então, todos esses dados estão disponibilizados de forma bruta e também especializada e até com geração de books de variáveis. O que são books de variáveis? São informações que você consolida, por exemplo, saldo médio dos últimos 24 meses, saldo médio dos últimos 12 meses, saldo médio dos últimos 6 meses. Todas são informações muito relevantes para que a gente consiga colocar dentro de uma equação, dentro de um modelo. Adicionalmente a isso, tudo que a gente fez em cima desse Data Lake foi trazer governança de dados. Antes, a pessoa tinha acesso a um determinado sistema departamental, ele tinha acesso a tudo, gerava-se um número de clientes por uma área, gerava o mesmo número de clientes com outro conceito por outra área, e isso tudo virava uma grande confusão para explicar o porquê que os números eram diferentes. Então, a partir do momento que você centraliza, dá um owner para a informação, diz quem de fato pode ter acesso àquela informação, aquele dado, você consegue criar uma jornada mais limpa e fluida e de fato entregar um single source of truth ou múltiplos pontos da verdade, enfim. E acho que um dos principais desafios, quando a gente fala de construção de data lake, em qualquer organização do mundo que a gente falar, vai ser data quality. Então, putz, como é que eu consigo higienizar aquele dado, saber que aquele dado chegou no tempo certo, que aquele dado é verídico. Então, foi uma jornada nesses últimos 3 anos, óbvio. Eu costumo dizer que plataforma de dados nunca está pronta, sempre vai ter mais dados para a gente colocar, sempre vai ter mais oportunidades e conceitos vão mudando. A gente está numa estratégia agora direcionando para o Mesh. Mas acho que é um pouco disso a jornada. Beleza, obrigado, Samir. Rogério, TecBan. TecBan é um pouco diferente, bastante diferente. BancPlan tem outra proposta, outro segmento. Mas como é que vocês estão usando inteligência artificial na TecBan hoje? Legal, vamos lá. Então, bom dia. A TecBan, então, de maneira rápida, para quem não conhece, é administradora do Banco 24 Horas, do caixa eletrônico, e daí, enfim, outros produtos também para o sistema financeiro. Mas quando você fala assim, de uso de dados, de inteligência desses dados hoje, e sem usar nada de IA generativa, a gente está falando muito da nossa operação mesmo, do dia a dia. Então, o que a gente traz é onde a gente tem uma grande massa de dados, e o que o Samir falou é extremamente importante, assim, para a gente sempre se basear aqui, trabalhar com inteligência artificial, aprendizado de máquina e tudo mais, você precisa ter dados, né? Então, onde a gente usa dentro da nossa operação, principalmente, aí que você falou dos setores, tem 24 mil caixas eletrônicos espalhados aí pelo Brasil, e a gente precisa, através dos dados, saber quando enviar um carro forte para abastecer aquele caixa eletrônico, se vai faltar dinheiro ou não vai, porque se está cheio de dinheiro lá e eu mando um carro forte, eu estou gastando combustível, risco de segurança, seguro e etc., à toa. Se eu deixo aquele caixa eletrônico sem numerário, sem dinheiro, eu tenho disponibilidade na rede, eu estou deixando de atender o meu cliente banco, o cliente final consumidor, gerando insatisfação a outros indicadores. Então, saber o momento certo, enfim, de atender aquilo, não gerar indisponibilidade na rede, e etc., é um uso onde a gente tem todos esses dados de dia certo, horário certo, o movimento de cada local, e daí isso cruzando com outras informações da disponibilidade daquele local, se é um shopping, eu tenho um horário que eu posso fazer isso daí e tudo mais. Então, esse conjunto de dados e algoritmos aí de aprendizado de machine learning que levam, principalmente na nossa operação aí, o uso. Esse é o principal foco assim, que a gente usa dentro de algoritmos, do time de tecnologia, e é o dia a dia aí da companhia dentro disso. Vocês têm conseguido reduzir a indisponibilidade de dinheiro,
do uso dessa aplicação de IA? O foco é gerar eficiência operacional, então, assim, reduzir a indisponibilidade, mas reduzir também o custo operacional para se manter aquele ativo, aquele caixa eletrônico. Então, assim, quanto menos eu abastecer ele, mais ele seja disponível, eu reduzo o custo para todo o ecossistema. Mas você tem números sobre essa redução do OPEX, ou seja, graças a essa integração? Eu não vou ter dados aqui para trazer isso aí para você, mas isso aí nos últimos 5 anos, principalmente, vem crescendo. Assim, a gente vem conseguindo fazer essa curva crescer aí de redução. Bacana. Rodrigo? Rogério, Não. Vai passar para o Rodrigo. Obrigado, Rogério. Rodrigo, PS2, como é que está o uso de inteligência artificial lá? Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu acho que é importante dar um contexto aqui, 2 contextos. Né? Em primeiro lugar, estou substituindo o nosso CDO. Na verdade, nosso CDO fica em Israel. Por motivos óbvios, ele não pode estar aqui hoje. Vou tentar substituir a altura. Ele era a pessoa mais avalizada aqui para falar um pouquinho para estar com outros CDOs aqui e falar sobre o assunto. Eu sou CPO e CEO, então vou tentar aqui poder representá-lo e representar o banco aqui, o assunto. Eu acho que é importante dar um pouquinho de contexto do DS2 aqui. A gente não está tão presente desde os últimos 2 anos na mídia, mas a gente fez uma mudança substancial do nosso modelo de negócio. Né? A gente saiu do mundo de pessoa física e mudou para o mundo de pessoa jurídica exclusivamente nos últimos 2 anos. Ao fazer isso, a gente precisou mudar uma série de questões, né? Mudar processos, mudar o nosso stack tecnológico e também mudar a nossa infraestrutura de dados. Né? Não vou me repetir aqui em relação ao que o Samir falou, tem muita coisa em comum. Tá? Cuidar de dados, criar um data lake, ajustar a governança de dados foi alguma coisa fundamental. A gente ainda está, porque foi uma coisa que aconteceu em 2 anos, a gente ainda está numa etapa, eu diria que anterior à etapa do plano, essa jornada, mas isso não nos impede de usar a inteligência artificial. Né? Eu acho que tem muita coisa, com a chegada da inteligência artificial generativa, né? Eu acho que eu não sei se a gente se esqueceu ou se a gente, enfim, não sei como classificar, mas a inteligência artificial, eu que estou no mercado aí há mais de 20 anos, ou quase 30, a inteligência artificial é um negócio que está há pelo menos 10 anos no mercado financeiro com uma presença substancial. Né? Modelos de aprendizado por máquina, modelos de redes neurais, eles estão super presentes. Né? Há quanto tempo não se escuta falar de OCR, de aprendizado de leitura de documentos, já estão super presentes na nossa vida. Quando eu vi a pergunta assim, onde que você está usando inteligência artificial nos bancos, né? A pergunta eu acho que mais difícil de responder é onde você não está usando. Né? Seja no atendimento, com seus chatbots, seja na parte de back-office, com a leitura automatizada de documentos, seja na parte de antifraude, seja na parte de compliance, seja nos modelos de crédito que você pode estar usando, modelos de machine learning, modelos de random forest, modelos de redes neurais, você pode estar usando tudo isso e você está usando inteligência artificial de um modo massivo. Os bancos já usam isso há muito tempo para ganho de produtividade. Eu vim de outras casas, PS2 não é a minha primeira casa, e os grandes bancos incumbentes já usam isso de forma massiva. Temos aqui um do lado que vai falar, que não vai deixar mentir, já usa isso de forma massiva, porque senão não teria ganho de produtividade, não conseguiria expandir de maneira sustentável. Então, é difícil eu dizer aqui para vocês hoje onde a gente não está usando inteligência artificial. Né? Se eu pudesse destacar algumas coisas de inovação, a gente tem um time em Israel que é muito dedicado à área de dados e tem construído algumas soluções que eu diria que são soluções muito interessantes, e eu diria que o que a gente tem feito de melhor está muito conectado à área de compliance e risco, tá? É onde a gente tem se beneficiado. Tá? Depois, mais para frente, a gente fala um pouquinho de IA generativa, e a gente tem feito alguns experimentos para melhorar um pouco o que a gente faz em termos de crédito, tá? E em termos de compliance. É bom lembrar, né, que a inteligência artificial generativa ela serve muito para a criação de conteúdo e serve muito para a criação de tratamento de dados desestruturados. Né?
mas a inteligência artificial que a gente conhece mais em profundidade, ela vai continuar sendo utilizada para predição, para tratamento de dados estruturados, e vai sendo desenvolvida para e passo com o que a gente tem agora de novidade. Então, eu acho que essas são as principais mensagens que eu queria passar nessa primeira pergunta. Rodrigo, você comentou que a S2 estaria ainda um passo atrás do Banco Pan. Por quê? Que estágio vocês estão? Eu diria que na parte de dados, tá? Na montagem de Data Lake. Tá? Eu acho que Data Lake é uma decisão, montagem de Data Lake é uma decisão sempre bastante debatida, tá? Porque, como o Samir bem falou, Data Lake é uma obra, eu brinco que é a sagrada família dos bancos, tá certo? Acaba nunca. Não vai acabar nunca, tá certo? E se você quiser o Data Lake, que é o estado da arte, você provavelmente vai criar uma disfuncionalidade no tratamento de dados da sua organização. Então, você precisa, na minha humilde opinião, eu não sou o CTO, mas eu debato bastante com ele, criar algo que seja funcional, tanto do ponto de vista de governança, quanto do ponto de vista de como você deploya esses dados para que as diferentes áreas da organização possam usar de maneira eficiente os dados que você cria. Você não pode criar um data lake que se torna uma fortaleza de dados inexpugnável, de modo que a organização não consegue utilizar os dados de maneira eficiente, a despeito de você ter que ter uma governança e etc. Tá? Nada disso, e outra coisa importante, você pode criar artefatos e aplicações de inteligência artificial mesmo sem ter um data lake mega estruturado, tá certo? Nada impede de você usar aplicações. Vou dar um exemplo concreto. Uma área de câmbio que está fazendo leitura de contratos através de ferramental de machine learning, ela não está precisando de um data lake ultra estruturado. Ela pode criar um silo de dados, que não é indicado, mas ela pode trabalhar dessa forma, e eu já vi isso acontecer em outras organizações, tá certo? Então, são coisas que a gente precisa discutir com maturidade dentro das organizações e são de cunho exclusivo, decisão exclusiva do CTO, que precisa fazer esse balanço de custo-benefício na hora que ele estiver usando as aplicações. Mas eu acho que tem CTOs aqui que são mais capacitados do que eu para debater o tema aqui. Vou deixar a palavra para eles aqui. Tranquilo. Rafael, eu agradeço e dentro da sua resposta eu falar também um pouco sobre a estratégia de vocês para a Data Lake, para a gente juntar aqui com essa discussão que começou. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu acho que há uma conexão, eu acho que muito próxima entre uma estratégia de dados e como você consegue ter uma atuação de inteligência artificial na sua organização. Né? Então, eu acho que tem 4 pilares fundamentais de geração de valor, um aqui que já foi tratado, acho que 3 deles já foram muito bem tocados. Primeiro, aprimoramento de controles. Esse aprimoramento de controles é uma coisa que a indústria financeira já faz desde que ela existe, né? Ou seja, a nossa capacidade de gerir a nossa carteira de crédito, a nossa capacidade de originar crédito com qualidade, ter estratégias específicas de gerenciamento de linha dos clientes, passa por a gente ter eficiência e excelência no uso do dado e na tomada de decisão. Né? Mais recentemente, a gente teve nos últimos 10, 15 anos uma elevada substancial no patamar de controle relativo à prevenção à lavagem de dinheiro, né? Que fundamentalmente é um desafio muito grande de se detectar e que é impossível você fazer isso simplesmente com base em regras, porque a pessoa que quer fazer uma lavagem de dinheiro, a primeira coisa que ela sabe muito bem é quais as regras as organizações usam para identificar, e elas vão constantemente alterando o seu padrão. Né? Então, você ter técnicas sofisticadas de detecção de anomalia, isso é um uso intenso de dado transacional, é bastante relevante. Né? Então, eu acho que nesse eixo é um eixo que a gente já vem trabalhando e vai seguir trabalhando e vai seguir aprimorando. Um segundo eixo que foi tocado aqui é o ganho de eficiência, né? Ou seja, as organizações, por uma questão histórica de como elas foram estabelecidas, elas têm áreas de operações e têm constantemente que se deparar com a necessidade de se tornar mais eficiente. Né? O padrão de caixas eletrônicos que a gente tinha antes da pandemia alterou drasticamente depois da pandemia, porque as pessoas aceleraram o seu hábito de digitação e a gente teve o advento, por exemplo, de algo chamado Pix. Né? E quando a gente pega esse panorama nos últimos 40 anos, outras coisas aconteceram, né?
cartão de débito como meio de pagamento, que foi mudando a maneira com a qual o papel moeda circulava, e a nossa capacidade de tomar decisão, onde eu fico com caixa e onde eu não fico com caixa, passa por nossa capacidade de processar os dados e entender isso, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho de otimização da nossa rede física bastante relevante, é um dado público, vocês podem olhar lá no nosso RI, e a gente vem conseguindo, mantendo o patamar de satisfação do cliente, disponibilidade do parque, reduções de alguns milhares de caixas eletrônicos por ano, porque a gente consegue ter dados e entender como a gente constrói uma estratégia de manutenção de disponibilidade, onde efetivamente eu tenho uso, né? Ou seja, de nada adianta você ter um parque 100% disponível que as pessoas não usam, né? Na essência, ela é indisponível para o cliente, né? Porque se as pessoas não querem usar, ela pode estar ligadinha, cheia de dinheiro, e você tem outras variáveis associadas ao Brasil, que, por exemplo, a gente poderia resolver esse problema de maneira muito fácil, né? Bota uma tonelada de dinheiro, deixa lá. Só que no Brasil se explode caixa eletrônico, certo? Existe uma outra variável de custo de oportunidade do Brasil relacionado à taxa de juros, né, que faz com que o dinheiro esteja circulando, não renega a tesouraria. Então, isso tudo é um problema ultra complexo que dados e inteligência artificial nos ajuda a resolver. Um terceiro eixo, eu acho que é a experiência do cliente em si, né? Ou seja, a gente começa em 2016 no Bradesco uma ambição grande com a BIA de um assistente virtual, ou seja, ir além de um chatbot tradicional, e a gente vê que, de fato, né, clientes engajam com a BIA e vem engajando. Quando a gente começou em 2017, a gente teve no primeiro ano 1 milhão de interações com a BIA. Se a gente somar desde então, a gente vai bater no final desse ano em torno de 2,3 bilhões de interações com a BIA. Isso significa que os clientes, né, com alguma recorrência... Gostam da BIA. Gostam da BIA. Com alguma recorrência, enxergam esse valor e entendem que o tipo de experiência que ele tem no dia a dia é uma experiência que ele gostaria de ter também com serviços financeiros, né? Então, quando a gente investe na inteligência artificial, deixa ela transacional e deixa ela presente ao alcance do cliente onde ele está, então a BIA hoje está no WhatsApp. Certo? Por que ela está no WhatsApp? Porque nós estamos no WhatsApp como clientes, né? Ou seja, quando a gente acorda de manhã, né? Certo? Se você escolher o time certo para torcer, você consegue fazer as piadas, né, em relação ao que aconteceu no dia anterior, né? O grupo da família deve estar discutindo alguma coisa. Então, é natural que você tenha a possibilidade de falar com a Bia e perguntar o seu saldo. É natural que você tenha a possibilidade de pedir para a Bia fazer um Pix para você. Então, esse tipo de uso de inteligência artificial embarcado em serviços financeiros é uma coisa nesse pilar de experiência do cliente que é relevante, né? E o quarto elemento, que eu acho que é uma composição bem sucedida nos outros três, é a capacidade de gerar negócio, né? Ou seja, quando você tem uma estrutura eficiente, né? Quando você tem uma capacidade de gerir riscos adequadamente, quando você consegue gerar boas experiências, naturalmente você vai ter um relacionamento onde o cliente não vai ver a oferta de um produto como algo invasivo, mas como algo customizado, né? Ou seja, quando a gente entra no Netflix e vê, né, assista a esse seriado, que pessoas como você também assistiram, você não se sente invadido, você se sente, certo, prestigiado, né? Ou seja, o Netflix entendeu o que eu gosto de fazer. Então, se você tem uma relação, acho que muito baseada nesses eixos, né, do uso correto dos dados e gerar uma experiência legal, naturalmente você vai ter uma inteligência artificial e dados impulsionando a sua capacidade de gerar resultado como sua essência de modelo de negócio. Perfeito, obrigado, Rafael. Boanerges, como é que você está avaliando hoje o uso de inteligência artificial pelo setor financeiro brasileiro e o que você pode agregar aqui na nossa discussão até agora, esses pilares que o Rafael citou, Data Lake? Primeiro, bom dia. Primeiro, eu me sinto muito à vontade de estar aqui ao lado dos experts no assunto, porque qualquer pergunta mais especializada, técnica, específica, tal, são eles que vão responder. Não é a minha área, evidentemente, mas nós, uma empresa de consultoria especializada em serviços financeiros, nós estamos falando aqui de IA dentro do mundo de serviços financeiros, estamos muito envolvidos com esse assunto, olhando isso do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de futuro, né? Quer dizer, de um presente que se lança sobre o futuro, olhando sobre o ponto de vista das oportunidades que isso pode trazer, mas também das ameaças. Nem todo mundo está no mercado no mesmo nível de proficiência, de desenvolvimento que esses exemplos que nós temos aqui nesse painel demonstraram. Não foi por acaso que o curador
né, do painel e de todo o evento, aqui o Fernando Paiva trouxe esses colegas, essas pessoas, trouxe porque eles têm o que falar, eles têm conteúdos, eles têm referências das empresas deles, estão em estágios, cada um em um estágio diferente, mais próximos de uma maneira geral, mas estão profundamente envolvidos com o assunto IA. Mas isso não é uma realidade do país, digamos, como um todo. Há um caminho longo ainda a ser percorrido, e mesmo dentro do mundo de serviços financeiros, que precisa usar, na realidade tem primeiro uma força competitiva, né? Compelindo, impulsionando, exigindo quase que isso seja usado, porque o concorrente está usando. E se ele está usando, ele está ganhando força competitiva, ele está reduzindo o custo, aumentando a eficiência, ele está gerando mais valor para o seu cliente, está deixando um cliente mais satisfeito, etc. Você não usar, você tem muita dificuldade de competir. Então é quase inevitável que qualquer um dos participantes hoje do mercado adotem. E pesquisas feitas mundialmente, tem uma pesquisa importante da McKinsey, né, essa grande empresa, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, feita no final do ano passado, é a pesquisa mais completa que eu vi nessa minha pesquisa de ontem para hoje, né, dessa noite, mas já tinha referências mais gerais, sobre a adoção de IA em vários setores, inclusive a adoção dele no setor financeiro, que primeiro, o setor financeiro que está na frente. Comparado com outros setores, é o setor que mais tem adotado inteligência artificial. Segundo, tem adotado isso mais destacadamente em certas áreas. Na área de produtos, por exemplo. Na área de riscos, por exemplo. E em outras áreas, como recursos humanos, por exemplo, ou mesmo supply chain, etc., que não é o caso, ele está abaixo da média. E é de se esperar também, comparativamente, relativamente. Mas tem muito que avançar. Ele está na frente, mas o nível de adoção geral ainda é relativamente pequeno. Estamos falando dos melhores índices de adoção, estão na casa de 30%. 30 e poucos por cento. E na média geral está muito abaixo disso. Então ainda há muito, isso numa pesquisa mundial feita sobre a adoção de IA em vários setores da economia e especificamente no mundo de serviços financeiros. O Brasil não tem um destaque específico para essa pesquisa. E muito menos os nossos colegas aqui de painel foram representados lá devidamente. Aqui é um caso atípico, aqui é um caso especial desse que está acontecendo no mercado. Mas enfim... Só para entender, essa pesquisa, 30% das empresas do setor financeiro do mundo usam inteligência artificial, essa é a média, é isso? No melhor uso dentro do setor, eu vou pegar o dado mais específico para ser preciso, McKinsey, né? McKinsey é a fonte do pesquisa do final do ano passado, etc. Ele não mostra o setor inteiro, mas ele mostra dentro do setor qual é o caso de uso, qual é a área de utilização da inteligência artificial de ponta a ponta. Então, dentro do setor financeiro, o segmento mais destacado, a área mais destacada é de serviços operacionais, 24%. Você tem ideia. Que a gente está ouvindo. Só que ele está perdendo para o retail. O retail está em 31%, por incrível que pareça. Não é a realidade do Brasil. Eu garanto que não é o Brasil. Mas em termos mundiais, ou em termos desse levantamento da McKinsey, o setor financeiro, nesse item, que é o maior dele, está perdendo para o retail, que é 31%. Em estratégia e finanças corporativas, o setor financeiro está em 23%. Também está perdendo para o retail, que está em 29%. Mas quando você olha em produtos, o setor financeiro está em 31%. E o retail, que seria o segundo aqui, está apenas em 4%. Então, no agregado, os serviços financeiros é o líder geral. Mas ele ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito espaço que contribuir, que evoluir. E quando olha para outros setores, então, aí a coisa também está muito distante ainda do potencial e das possibilidades. E também, eu acho que está muito distante ainda o grau de consciência que a gente tem sobre o outro lado dessa questão, sobre os riscos que isso implica em termos de sociedade. Quais são os principais riscos, na sua opinião? Pois é, esse é um item seríssimo. Eu acho que a gente não precisa cair no extremo de alguns críticos, quer dizer, primeiro nem no extremo de alguns encantados. A gente pegar a Singularity University como referência, é um pessoal encantado com a tecnologia e o que a tecnologia pode fazer pelo ser humano
de que ela vai resolver todos os nossos problemas também. No outro extremo, a gente não precisa cair no extremo do Yuval Noah Harari, que fala que a gente está assim, que a gente deveria suspender tudo que está fazendo em termos de inteligência artificial durante um tempo para a gente combinar bem o que vai fazer na sociedade, porque o risco da gente se tornar, haver um hackeamento da inteligência humana e um hackeamento da sociedade, etc., é algo sério que devia ser considerado. Tirando esses extremos, etc., a gente está falando aqui de riscos relevantes, sim. Nós estamos falando de uma possível, de uma relação entre as pessoas bastante intermediada e que pode correr o risco de cair numa situação de perda de humanização, perda de relevância de humanização, de percepção de sentimentos, de imagens, né, de emoções. Esse é um risco, um dos riscos básicos. A lista é grande de riscos, podemos começar por aí. Acho que essa percepção de risco que você está mencionando agora se agravou ainda mais com a IA generativa, né? As pessoas estão com mais medo, o próprio Harari apareceu nessa discussão a partir daí, né? Não só ele, mas vários outros especialistas que assinaram aquela carta pedindo a suspensão imediata da pesquisa e desenvolvimento de modelos de IA generativa. Então isso me traz para essa próxima pergunta que eu quero ver de vocês sobre o uso de IA generativa. De repente, posso ir de lá para cá de novo? À vontade. Então vamos lá. Tá bom. Vamos com o Samir. Vocês lá no Banco Pan já estão utilizando IA generativa de alguma maneira e como? Perfeito. Acho que antes de falar de IA generativa, a gente precisa trazer a relevância e o que ela de fato significa, né? Eu costumo dizer, eu e o mercado costumamos dizer que é a quarta revolução da tecnologia. Microprocessadores, internet, smartphones e agora Generative AI. Quando a gente olha para números, o ChatGPT, por exemplo, alcançou 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. O Netflix, obviamente todo mundo tem, demorou quase 3 anos para conseguir isso. Então, é de fato algo que veio para mudar, ponto. Dado toda essa mudança, essa relevância, a gente criou um grupo estratégico, um planejamento estratégico dentro do PAN, que a gente discute quinzenalmente as iniciativas, o que priorizar e principalmente os riscos envolvidos nisso. Dentro das iniciativas que a gente vem trazendo dentro do PAN, acho que eu vou começar com o primeiro exemplo, que é o mais legal que a gente tem visto, que é a parte de geração de conteúdo de imagens. Acredito que todos vocês tenham visto a Bruna Marquezine como nova embaixadora do Banco Pan, e a peça publicitária que está vinculada na televisão aparece a Bruninha criança, e aquela Bruninha criança foi gerada por IA generativa. Então, é algo presente que a gente já está utilizando e entregando isso para o nosso usuário na ponta e gerando emoção, gerando conexão com o usuário, a nossa marca. Dentro de casa, a gente também tem olhado para a geração de conteúdo dentro do nosso blog post, aumentando nosso engajamento dentro do Google, através de geração de conteúdo de blog post. Isso fez com que a gente voltasse a crescer dentro das buscas do Google através de não patrocinados. Tá? Quando a gente olha para dentro da parte de atendimento, a gente ainda tem algumas ressalvas com relação à IA generativa diretamente com o cliente na ponta, por conta de todos os problemas que a gente vem discutindo e calibrando sobre alucinações e etc. Mas a gente coloca a IA generativa para ajudar o atendente. Então, quais são as possíveis respostas que o atendente podia dar? Isso agiliza e melhora as possibilidades de comunicação com o nosso cliente. Adicionalmente a isso, a gente tem uma parte de coding muito forte no sentido de geração de eficiência dentro de tecnologia. Hoje esses são os exemplos que eu consigo trazer para vocês, mas quinzenalmente a gente vai discutindo e trazendo com mais profundidade, principalmente os riscos de utilização dela. Legal, obrigado. Rodrigo, desculpa, Rogério, perdão, agora eu troquei mesmo. Rogério, na TecBan já tem alguma utilização de IA generativa? Vamos lá. Bom, primeiro te respondendo aí, dentro da TecBan,
Então, dentro da estrutura lá, né, eu estou como gerente de Open Finance. Dentro do termo Open Finance é o compartilhamento de dados entre as instituições. A gente tem um desenvolvimento de um produto dentro de casa para trabalhar esses dados e daí usar tanto inteligência artificial tradicional para fazer, igual o colega aqui do Bradesco falou, de oferecer um produto, falar, clientes que estão trabalhando com isso, você poderia, instituição financeira, ofertar isso, que faz sentido para ele. E até o uso de inteligência artificial, em parceria com a Microsoft e tudo mais, para criar outras interfaces que vão ajudar ou o gerente daquela conta, ou no futuro o próprio cliente a trabalhar com isso. Mas esse uso da inteligência artificial dessa solução está em laboratório, a gente está criando, a gente está desenvolvendo ainda tudo isso. Então é incipiente até, uma coisa ainda prova de conceito para a gente ajudar as instituições. A nossa tese é que, como TecBan, né, uma empresa de tecnologia bancária, a gente pode criar alguma coisa que ajude instituições médias, grandes instituições, a trabalharem com isso sem precisar ter um time olhando para essa tecnologia, enfim, que a gente consiga ter um produto aí. Daí o que eu queria comentar, acrescentar aí um pouco, é o quanto o uso do ChatGPT ou ferramentas aí como Midjourney, geração de imagens e tudo mais, são realmente assim transformadoras, né? Então, trazendo assim até caso pessoal, né? Queira ou não queira, a primeira vez que eu conectei na internet, eu virei à noite e era uma linha de escada, era isso, mas eu falei, cara, isso é incrível, tudo que eu pesquiso tem, tudo que... Então é uma sensação realmente de muita adrenalina, né? De um negócio falando, cara, isso funciona. Tive outras experiências dessa, mas o ChatGPT, o smartphone, por exemplo, a primeira vez não me empolgou tanto. Não foi um negócio que eu falei, isso vai mudar tudo, apesar de ter mudado. Acho que redes sociais dentro disso mudaram muito mais, assim, de você estar no Orkut ou no Facebook e falar, nossa, todo mundo está aqui, que legal isso e etc. Mas o ChatGPT, quando eu acessei e comecei a interagir e falei, foi uma das coisas que eu fiquei horas e horas e falei, cara, não é possível que isso funcione dessa maneira e tudo mais. Como tecnologia, daí trazendo, né, não é uma grande revolução, é uma evolução daquilo que a gente já tem, mas ele trouxe, e daí por isso esse crescimento, assim, para o usuário final, uma solução falando, olha o poder que a gente tem, grandes instituições, big techs, instituições financeiras, já usavam no seu background para, enfim, calcular coisas operacionais, mas foi criada uma solução que leva para a ponta aquilo, então o usuário pôde sentir essa tecnologia, né? E daí eu acho que isso explodiu mesmo, de todo mundo pegar, recomendar para o amigo, fazer e etc. O que eu vejo ainda, mergulhando no ChatGPT e tudo isso, é que assim, a gente sempre teve até hoje um grande uso da computação para automatizar principalmente processos de cálculo e probabilidades, e era uma grande calculadora, o computador é o que ele foi evoluindo. E com ferramentas assim, de geração de imagem, junto com ferramentas como Adobe, Canvas e etc. Ou até escrever textos e o Copilot da Microsoft vira uma ferramenta de geração de texto, de geração de conteúdo, criação. Então ele tem esse potencial para automatizar um chat, uma rede de atendimento, realmente atender um cliente assim de maneira satisfatória num chatbot, acredito. E assim, tem muito ainda o que a gente aprender como usar isso daí. Mas nossa tese daí dentro da TecBan é como a gente leva isso de uma maneira muito B2B, então para instituições financeiras, para elas conseguirem agregar valor, serviços e ter mais eficiência. Então, por favor, só um comentário até ratificando o ponto que você trouxe. De fato, algoritmos de generativo existem desde a década de 50. O que foi disruptivo nesse momento foi a capacidade de processamento de um volume de dados monstruoso. Sim. Através de uma melhoria deste algoritmo e principalmente a disponibilidade dele para o usuário final.
A OpenAI foi muito corajosa no sentido de vou colocar o meu produto e crescer através do feedback desses usuários. Só completando aqui o que o Samir falou, eu acho que é isso. Eu acho que os Large Language Models também, eles, né, dentro desse contexto, eles acrescentam, né, no fim, né, desse processo. De fato, é uma disrupção. Tem muito hype, né, tem muito, como sempre, e a gente tem que tentar separar isso do que é o desenvolvimento de soluções corporativas, né? Quando você está falando de desenvolvimento de soluções corporativas, é muito mais do que você pegar lá o ChatGPT, o Bard e tentar colocar isso, ou o Copilot, e simplesmente tentar colocar isso dentro do que você vai fazer, né? Você tem todo um ecossistema e hoje, né, todo mundo aqui, imagino que seja de tecnologia, nós estamos falando de uma linha de produção, né? Hoje tecnologia é muito mais parecido com fazer um carro do que você tem lá toda uma série de componentes que você de prestadores de serviço que estão ligados na sua stack, né? Então toda essa stack que está se transformando para atender o que você precisa de aplicações de AI generativa, né? Eu acho que tem alguns riscos que a gente ainda não falou sobre eles aqui. A gente está num ambiente regulado, tá certo? Existe, a gente não está abordando esse tema, o regulador ele é sempre mais lento do que o desenvolvimento do que a gente precisa fazer, e a gente está numa indústria altamente regulada. Existe uma questão, algumas questões, e eu tive numa discussão num congresso fora, e lá fora se debate muito a questão de privacidade, de acurácia das informações, de como isso vai ser tratado pelo regulador. Eu acho que isso é um tema que a gente ainda vai enfrentar. Eu acho que esse é um ponto que mereceria um outro debate, então não quero me estender aqui. E falando de aplicações concretas, né, a gente tem lá no BS2, a frente que a gente está fazendo, capitaneada pelo nosso CDO, a gente tem um time em Israel que tem trabalhado essas inovações de maneira mais ostensiva, e eu posso destacar aqui dois desenvolvimentos, duas pesquisas, que já passaram para o conceito, em cima de duas aplicações que a gente já dispõe, tá? A gente tem uma aplicação de computer vision que ela é usada hoje. A gente não tem mais planilheiros de balanço, tá certo? Que é uma coisa muito comum. Hoje todo o balanço que a gente recebe, ele simplesmente é processado, lido e classificado e gera todo o rating automaticamente, 100%. A gente tentou fazer isso com soluções de mercado, né? Mas a gente descobriu que era um modelo mais Fred Flintstone, né? Você entregava o balanço lá para a empresa prestadora de serviço, ela tinha 150 pessoas que digitavam o balanço e voltavam para você. Inteligência natural. Inteligência natural. Então a gente desenvolveu um modelo de fato de computer vision para a gente fazer isso de fato, né? O que a gente está fazendo é melhorar esse modelo com o uso de AI generativa, porque ele ainda tinha algumas pequenas lacunas e ela consegue enhance esse modelo. E o segundo que com essa mesma ferramenta que a gente tem de tratamento de risco, é uma ferramenta que gera automaticamente para a gente também os nossos relatórios de compliance. E aí a AI generativa ela dá o show, né? Porque ela consegue gerar, ela tem a capacidade de geração de conteúdo de uma maneira muito mais, vamos falar, profícua, né? Então o que a gente usava anteriormente para geração de conteúdo, usando machine learning, a gente está migrando progressivamente para o uso de AI generativa. O que é muito importante, né? Quando você está falando de AI generativa e está usando dados públicos, você ainda está numa seara de segurança de informação mais tranquila. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é quando você começa a invadir dados privados e quando você começa aí sim ir para dados sigilosos de clientes. Eu me sinto menos confortável hoje de você ter aplicações de AI generativa quando você entra no âmbito de dados privados de clientes, dado o vácuo regulatório que a gente ainda tem. Tá? Só um comentário aqui. Importante. Quer dizer, então os relatórios de compliance de vocês estão sendo feitos, a primeira versão... Ainda não na totalidade, a gente está numa fase de... Hoje eles são feitos automaticamente, tá? Nossos relatórios de compliance hoje não são feitos mais por humanos, tá? Hoje todos os nossos relatórios de compliance são feitos automaticamente pela máquina de inteligência artificial convencional. Só que eles podem melhorar
com o uso da IA generativa, né? Hoje porque nós temos uma divisão de negócio lá que ela é nossa divisão de Banking as a Service, que processa uma quantidade muito grande de transações de clientes. Então seria impossível a gente ter relatórios de compliance à disposição do regulador na volumetria de contraparte que a gente tem, feitas com profundidade pela mão humana. Então esses relatórios de compliance, eles são feitos dentro de uma lógica, e aí usando também a inteligência artificial para anomaly detection, que foi uma coisa que você falou, e aí sim, aqueles clientes que precisam de receber um tratamento de relatório, eles também são feitos de maneira automática. Entendeu? Seria impossível um banco do nosso tamanho escalar com inteligência natural. Você diz que a IA generativa dá um show, ela fica muito melhor porque fica mais rebuscada. Ela consegue, no final das contas, ela consegue tratar dados desestruturados na hora que ela vai construir o relatório de compliance. Na hora que você está construindo um relatório de compliance, você tem a capacidade de tratar dados estruturados repetitivos. Quando você vai tratar de um dado desestruturado, alguma informação de imprensa que não está dentro de um padrão, aí sim a AI generativa ela consegue ler aquela informação e a partir daquela leitura ela consegue criar um texto, criar uma informação que sim pode ser imputada dentro de um relatório. Legal, bacana. Hein? Rafael, a IA generativa do Bradesco, a Bia já está usando, como é que está os planos para isso? Legal. Eu acho que dentro da nossa visão, acho que de adoção de IA como um todo, mas que se torna, eu acho que particularmente crítico com a chegada da IA generativa, é a gente entender que existe uma disciplina chamada IA responsável que precisa ser acompanhada. Então, acho que IA responsável, eu acho que é um conjunto de práticas, né, que incorporam no ciclo de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial princípios relevantes, tanto para nós, como visão de organização, quanto para a sociedade, né? Então, eu acho que o Brasil teve um entendimento bastante maduro em relação a, por exemplo, políticas de privacidade de dados, com o advento da nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados, e que eu acho que é um princípio relevante a ser seguido, no qual o fato de um dado ser público não significa que ele é passível de ser utilizado de maneira indiscriminada, ou seja, você tem um cuidado não somente em relação a garantir que você tem bases legais para utilizar aquilo, mas as bases legais estão orientadas à finalidade do uso daquilo, né? Ou seja, pode ser perfeitamente aceitável eu usar o peso de uma pessoa para inferir qual é o tamanho da camisa que eu oferto para ele no checkout de um e-commerce, mas não me parece ser, por exemplo, plausível usar isso para fazer uma precificação de seguro para ele, certo? Ou seja, o dado é o mesmo, mas a finalidade do dado deveria nortear as práticas que a gente tem para fazer. Eu acho que isso é particularmente relevante para a IA generativa, porque IA responsável traz princípios bastante fáceis de explicar, mas com suas complexidades de se implantar. E eu acho que no momento que você se depara com essa reflexão, você percebe o grau de seriedade que você tem que ter ao adotar esse tipo de tecnologia nos seus processos de negócio, né? Ou seja, explicabilidade é algo super relevante. Ou seja, até mesmo com os modelos de IA tradicional, já era um desafio, principalmente com modelos mais orientados à caixa preta, onde você tem interações não lineares de variáveis, você explicar por que a gente tomou determinada decisão, né? Eu acho que a gente tem modelos, acessórios específicos e técnicas específicas para alcançar isso. Mas pensa você ter que explicar, né, no contexto que foi compartilhado aqui, para o seu regulador, por que aquele relatório saiu daquele jeito. Por que na construção daquele assessment final e das bases para aquele assessment final saiu daquele jeito. Ou seja, qual foi o trecho de conteúdo que foi baseado naquilo. Então, explicabilidade é algo importante. Transparência também é algo importante. É muito diferente quando você tem a percepção, ou você gera aquela percepção de que aquele conselho é dado por uma pessoa humana,
ou quando é dado por uma inteligência artificial. Ou seja, o seu tratamento como interlocutor é diferente, certo? Você pode até chegar e dizer assim, eu confio mais no Waze do que no meu tio para dizer onde eu chego daqui para Guarulhos. Você pode até chegar a essa conclusão, mas a transparência de que aquela informação foi dada por inteligência artificial ou por um ser humano é relevante para você como ser humano fazer o julgamento. Então, esses são princípios, além de princípios de sem vieses, etc., que são fundamentais para essa aplicação. E eu acho que isso vai convergir bastante com a maneira com a qual a gente incorpora essa tecnologia no banco. Então, a gente acredita, sem dúvida nenhuma, que as experiências de copiloto, né, é uma experiência super relevante e produtiva, que basicamente, não vou confiar, né, que vai aterrissar o avião em Congonhas no autopiloto. Mas eu vou confiar que se eu tiver atividades coordenadas pela máquina em conjunto com o piloto e o copiloto, aquele pouso vai acontecer. Então, eu acho que os casos que a gente vem trabalhando são casos que eu acho que vão muito nesse espírito. Então, a gente tem um caso que se tornou público, que é a leitura de atas de Copom e de Banco Central no mundo, que eu acho que essa é uma aplicação bastante relevante, ou seja, a capacidade de você... Veja bem, a gente vai ler a ata por completo, mas se eu conseguir ter um acelerador importante para identificar sumários e pontos críticos na ata, talvez eu comece a ler a ata por aqueles trechos mais relevantes. E aí a produtividade nossa, da equipe econômica, fica mais forte, né? A mesma coisa em relação ao processo de back-office, né? Ou seja, você tem pessoas nas áreas de operações que são responsáveis por ler documentos que chegam, certo? Se chega um ofício judicial, certo? Parece uma boa ideia você ler, porque aquele ofício judicial está te pedindo. Mas ofícios judiciais são complexos, certo? Ou seja, não são simples, né? Vem da comarca A, comarca B, vem do tribunal A, tribunal B. Então, como é que você consegue deixar aquilo mais fácil? A inteligência artificial parece fazer isso bem, né? Você extrai o conteúdo, faz um sumário, extrai as principais entidades e consegue, inclusive, trabalhar nisso para despachar para células especializadas. Ou seja, isso significa que você, para fazer o mesmo trabalho, as pessoas vão ter que ler menos texto e você vai ter um trabalho mais qualificado no dispatch. Ou seja, essa atividade de copiloto para a gente é importante. A mesma coisa em relação às centrais de atendimento, ou seja, centrais de atendimento de cartão são particularmente complexas, porque existem muitos produtos de cartão, certo? Existem também muitos benefícios diferentes e que vão mudando ao longo do tempo. Né? Então, você pode ter um cliente que ele está viajando para São Francisco, vai fazer uma conexão em Dallas, e ele queria saber se ele conseguiria ficar na sala VIP do Amex, no Terminal 3 do aeroporto de Dallas. Certo? Ele liga para a central e pergunta isso. Assim, existe um documento que explica isso. Só que pensa, para esse tipo de especificidade, a quantidade de documentos que aquele operador tem que acessar. Se ele for muito eficiente, se ele for muito bem treinado, e a gente sabe que células de call center naturalmente têm um turnover alto, então eu jamais vou ter uma célula com um grau de experiência e treinamento por conta do modelo de um call center operar, a inteligência artificial poderia dizer para ele qual documento ele deveria começar a ler. Pode não ser o mais certo, mas seguramente, se dos 4.000 documentos que ele pode ter acesso, eu der 5 para ele vai conseguir fazer isso mais rápido. Logo, essa lógica se aplica. Eu tenho um ser humano entendendo e levando em conta que aqui é uma sugestão de inteligência artificial, dizendo, cara, você está me dizendo que é esse daqui, mas eu sei, porque eu já trabalhei com isso, na verdade não é nenhum desses 5, é esses 6. Registra lá para a gente o feedback, porque feedback é importante, a gente faz que o produto seja melhor. E a nossa estratégia na BIA passa por isso, ou seja, a gente quando começou a BIA antes de falar com o nosso cliente, falou com o nosso funcionário, falou com o nosso colega, né? Então, por quê? Porque a gente entendeu que se a gente não fosse bem sucedido em resolver um problema interno do banco com inteligência artificial, com assistente virtual, seria muita pretensão nossa a gente imaginar que a gente ia conseguir resolver o problema do nosso cliente. Né? Então, a BIA começa justamente, e se a gente pensar 10 anos, quando começou a surgir, né, a temática de chatbot, etc., imagine o grau de incerteza que a gente tinha em relação a problemas que podem acontecer. E, de fato, eles acontecem, né? Ou seja, a BIA tem uma capacidade de retenção de quase 80%, ou seja, uma capacidade de resolver o problema do cliente em 80%, mas tem os 20% que ela não acerta, certo? E o nosso trabalho é deixar claro, né, que é uma inteligência artificial, coletar feedback e fazer desse feedback um produto que vai melhorando. Ou seja, você pode chegar lá e fazer a pergunta que eu falei, vocês podem até testar,
Eu quero ir para a sala VIP do aeroporto de Dallas, etc. Provavelmente ela não vai responder com o nível de detalhe que você espera. Provavelmente ela vai dizer, ó, para isso daqui liga para a central. Ok. Por quê? Porque a gente está atendendo um pouco daqueles princípios da IA responsável. Você como cliente sabe, né, que a BIA é uma inteligência artificial, certo? E que ela vai ter coisas que ela vai fazer super bem, vai ser super eficiente, você vai usar, e as coisas que ela não fizer tão bem, a gente, como organização, vai ter a missão de ativamente monitorar e melhorar. Então, a IA generativa na BIA começa pela essa mesma trajetória que eu falei. A gente vai incorporar a tecnologia na parte da BIA que conversa com o nosso gerente, testar o conceito, e aí a gente tendo sucesso e tendo conforto em relação a algumas questões regulatórias e de compliance, a gente vai naturalmente expandir isso, né? Entendi. Perfeito, Rafael. Bonerges, sua avaliação aí do uso de IA generativa para o setor financeiro brasileiro? Então, foi buscar também referências mais amplas para a gente saber o que está acontecendo, e o Gartner, famoso, pesquisa novas tecnologias emergentes, tecnologias em geral, etc. E ele coloca IA generativa no topo, né, da segunda fase, que é a fase das expectativas exageradas, inclusive. O hype. O hype, o famoso hype. E o que vem depois disso não é que se ajusta, não. Vem uma desilusão. Vale da desilusão, da decepção, etc. Ou seja, tem uma queda grande depois para cair na real. Ainda estamos no hype. Ainda estamos no topo, surfando o topo dessa onda de hype. E é normal, né? Pelas coisas que a gente ouve falar, pelo ritmo como a coisa vem acontecendo desde o final do ano passado para cá, na adoção especificamente do ChatGPT e de outras ferramentas, de outros recursos, etc. A gente ainda está encantado, digamos. Se você ver cada relato de quem está usando isso, ainda tem um certo encantamento sobre as possibilidades, primeiro pessoal, né, de uso pessoal, de uso individual, e depois de uso corporativo, de uso para a empresa, de soluções novas, de possibilidades novas. E aí grupos de discussão, etc., sempre trazendo novas possibilidades e novas soluções, etc. Agora, isso é um processo, né? A gente não para por aqui. E esse é um processo que precisa avançar de uma maneira muito consciente. A gente precisa entender que a inteligência artificial tem que caminhar junto com a inteligência humana. E se isso não for feito, a gente vai cair na burrice, ou na ignorância humana, né? Vai ficar no IA, burrice né? natural. IA, né? Então, ignorância humana. E esse é um risco grande, esse é um dos maiores riscos. É a gente se encantar com a tecnologia em si, que ela é maravilhosa em vários aspectos, mas ela é neutra no seguinte sentido: você pode usá-la para o bem ou para o mal. Pode usá-la bem, de maneira positiva, efetiva, etc., gerando resultado, ou pode usá-la de maneira distorcida, pode usá-la de maneira que você perca controle, inclusive, sobre esse processo. Então, é esse o nosso desafio, essa é a nossa oportunidade, e é desse tamanho também o nosso desafio. Eu vou trazer aqui para o final uma pergunta com base no que vocês estavam comentando aqui no painel. Foi levantada essa questão dos riscos e da necessidade talvez de regulamentação, que não tem ainda, nem aqui, em nenhum lugar do mundo. A gente tem visto a regulamentação partir, na verdade, das próprias empresas, tá? Da própria iniciativa privada. Mas antes de perguntar a opinião de vocês sobre isso, queria fazer uma última pergunta sobre ainda produtos e negócios. Queria ouvir de vocês, não precisam necessariamente todos responder, quem tiver alguma iniciativa mais avançada nesse sentido, de uso da aplicação da inteligência artificial no Open Finance e agora nessa nova fase de Open Investments, se vocês já estão usando, se tem algum exemplo para dar de como é que está sendo utilizada a IA com Open Finance e agora com Open Investment. Alguém tem alguma... Posso Samir. começar? Desde o início da jornada do Open Finance, a gente vem maturando o uso desse dado. Acho que todo mundo teve bastante problema na qualidade desse dado, como eu disse no começo, sobre data quality, etc. Então, o compartilhamento nas duas direções desse dado, a gente
acho que deslizou bastante as rodas antes de engrenar de fato. Porque, enfim, dentro do próprio banco, como você estava falando, já tem falta de padronização de dados, imagina entre bancos, né? Perfeito. E foi uma jornada bastante complexa para maturar este processo de compartilhamento de informação, que eu entendo que hoje está entrando num caminho mais forte e engrenado. Como eu comentei anteriormente, inteligência artificial, olhando para modelagem de crédito, para limites, novos produtos, jornada do cliente, passa por dados. Então, quanto mais dados eu tenho sobre o cliente, mais eu sei sobre o comportamento dele e mais eu consigo olhar toda a jornada end-to-end desse cliente. Então, sejam dados de comportamentos financeiros, de investimento, de conta corrente, de transacionalidade, etc., todos esses dados entram sim e podem agregar a discriminar em modelos de crédito, por exemplo, de fraude, ou até conceder mais limite. Saber que o indivíduo tem um nível de investimento em uma outra instituição financeira é uma informação bastante relevante sobre a saúde financeira dele. Então, eu vejo com muito bons olhos o uso desses dados e ainda passando por um período de maturação, principalmente nessa nova fase de investimentos. Legal. O que eu complemento aqui é um pouco assim, tudo bem, a gente está melhorando ainda a qualidade do dado que chega, mas a confiança que ele chega. Então é diferente eu levar uma folha de imposto de renda ou mandar um PDF do cartão de crédito e daí quando você pega realmente um dado via Open Finance, a instituição receptora aí, ela pode confiar. Tem um começo dessa jornada toda, que é conseguir através de UX, UI, enfim, experiência do usuário, aceitar que ele compartilha aquilo. Então, qual o benefício realmente que você vai oferecer para ele? Ele, sei lá, está precisando de um crédito, ele está desejando um crédito, então talvez ele compartilhe. Ele está numa jornada comum no dia a dia dele, talvez ele não sinta vontade nenhuma de compartilhar aquilo. Então, achar esse momento certo para compartilhar, para ter autorização para aquele dado. Ou mesmo você falar, não, a partir de agora eu vou te assistir e te dar recomendações financeiras num futuro breve. Então, compartilhe agora comigo porque eu preciso aprender. Então, as instituições tinham dados dentro de casa, agora tem a possibilidade de ter o dado do aquele cliente em outras instituições, desde que ele autorize, daí entra todo o que a gente falou de estar regulado e etc. O que eu complemento um pouco, e daí a gente falou de também trabalhar com responsabilidade, o Bonerges colocou bastante de riscos, o quanto a gente como sistema financeiro ainda sem uma regulação vai hipersegmentar realmente, vai dar cada vez mais crédito para quem já tinha crédito, enfim, ou vai beneficiar melhores investimentos para quem já é um perfil investidor, que é uma tendência, enfim, e o algoritmo, a inteligência e etc., ela vai promover isso. Aí você vai aumentar a desigualdade no acesso. O quanto isso é inclusivo, o quanto isso pode ser não inclusivo. Isso é um risco, e isso, com certeza, assim, dentro de um dos objetivos do Open Finance, são 4, um é a inclusão financeira. Então, não é isso que ele promove, ele quer concorrência, ele quer outros fatores, mas é um fator que em breve a gente vai se deparar com isso para regular, para ter, enfim, normas. Eu acho que os colegas trouxeram isso daí. Só, vamos separar aqui o uso de dados, o uso de inteligência artificial para tratamento de dados é óbvio que tem uma conexão com o Open Finance, mas precisa ter os pré-requisitos ali que o Samir comentou e todo mundo comentou, não vou ficar aqui me repetindo, né? Assim, tem uma jornada Open Finance, assim como a IA generativa, tudo isso tem um cronograma, tem um time-lapse aqui para a gente seguir aqui nesse negócio. Tem erros, acertos, evoluções, é tudo uma grande jornada. Tá? Como eu acho que o tempo está curto aqui, eu queria voltar na história da regulação aqui. Eu acho e falar um pouquinho de investimentos, apesar da gente ser dedicado a PJ, e eu acho que quando você está dedicado a PJ, investimentos nunca é a sua primeira derivada aqui em termos de oferta de produtos aqui como CPO, eu posso falar isso com propriedade. No mundo de investimentos, você tem uma série de iniciativas lá no exterior que já está acontecendo
E existe também aqui uma necessidade, provavelmente não vai ser o Banco Central, mas a CVM também vai ter que se manifestar em relação a isso, em algum momento, se você começa a usar de maneira ostensiva o uso de IA generativa. Isso é um ponto de atenção também, tá? Porque, mas a própria CVM, ela tem a sua própria agenda, né? Eu vou dar um exemplo, a CVM vem lutando, struggling com a questão de como regulamenta um influencer, né? Então, vamos pensar daqui a pouco como é que ela vai regulamentar a IA generativa como uma inteligência capaz de coletar dados, criar relatórios de recomendação, porque ela vai ter essa capacidade de fazer coletas de dados e criar relatórios de recomendação, relatórios de research. Hoje, o JP Morgan, nos Estados Unidos, tem aplicações e exemplos, casos de uso que ele já faz isso. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças que poderia estar fazendo isso aqui. Por fim, voltando para a história da regulação, além da própria autorregulação, né, que pode vir de cada casa, pode vir das associações de classe, eu acho que em algum momento o próprio regulador ele vai reagir no sentido de entender quais são as fronteiras de uso e casos de uso que a gente vai poder aplicar a IA generativa. Eu acho que a própria sociedade e as próprias pessoas vão usar, e concordo integralmente com você. O processo de copilotagem, ele vai ser natural, assim como todos os outros usos que a gente teve de tecnologias entrantes. Assim, a tecnologia, e o Samir falou muito bem, ela veio para ficar, assim, não tem volta. Assim, ela é uma tecnologia que traz ganho de produtividade, e como ela traz ganho de produtividade e gera valor, então não vamos deixar de fazer, tá certo? Então as pessoas vão usar. Então o que a gente precisa ver é como que a gente reage ao longo do tempo. Eu tenho um casal de filhos de 20 anos, que estão na faculdade. Eles não usam a tecnologia para fazer o trabalho deles, porque não sai com a qualidade necessária. Mas eles copilotam com a tecnologia já. Eles usam, eles pegam uma referência, aquilo gera uma produtividade brutal. Meus filhos codam na faculdade, tá? Eles usam para codar, para dar um start no coding, assim como a gente faz dentro da empresa hoje. Ou seja, na nossa época, na minha época pelo menos, você no Google para ver bons códigos. Você buscava na biblioteca. Você buscava na biblioteca. Você buscava na biblioteca, era o que tinha, né? Então, o quanto você buscava não tem muita diferença. O cara só vai usar a tecnologia que está mais à disposição. Então, é por isso que eu acho que não é bicho de 7 cabeças. O negócio vai acontecer naturalmente. Eu participei de um debate sobre impactos de IA na sociedade. Teve uma professora que me fez uma pergunta de que ela tinha receio, se os alunos dela começassem a fazer as atividades, as provas, os trabalhos usando IA generativa, todo mundo ia tirar 10. Eu falei, acho que a reflexão que cabe aqui é que se a gente mensura conhecimento de um jeito em que uma IA generativa tira 10, eu acho que isso diz mais sobre como a gente acha que conhecimento tem que ser mensurado e como o conhecimento tem que ser ensinado, e menos em relação à tecnologia, né? Ou seja, se eu me proponho a dar uma aula, ensinar qualquer coisa para as pessoas, né? E o ChatGPT consegue... O ChatGPT consegue tirar 10, né? Provavelmente eu estou sendo muito conteudista e menos transformacional do que a educação significa para as pessoas, né? E um primeiro caso que a gente fez no banco foi com dados de Open Finance, mas vai falar menos sobre o Open Finance em si e mais sobre uma aplicação que a gente vê bastante valor, né? Como eu consigo copilotar a exploração de dados que eu não conheço, né? Então, chegaram os dados do Open Finance, né? Como é que eu habilito a organização a ver valor nesse dado e a explorar, né? E aí eu tenho milhares de pessoas, diversas áreas, que têm estágios de maturidade diferentes, né? Então, eu coloquei lá um desafio para o time que foi o seguinte: e se a pessoa conseguisse fazer uma pergunta em linguagem natural sobre aquela base de dados? Então, o caso que a gente fez, que eu acho particularmente interessante, foi o seguinte, né? A gente ensinou para a IA generativa a estrutura de metadados de algumas bases, né? E a gente fez uma aplicação onde você gerava o prompt em linguagem natural, a gente entendia que aquele prompt, a resposta estaria dentro de uma consulta SQL, né? Você gerava uma
query específica em Spark, a IA generativa chamava o banco de dados, gerava a consulta, recebia o resultado e fazia um prompt reverso para dar a resposta. Isso foi bastante inclusivo, né? Porque as áreas de negócio literalmente conseguiam perguntar qual é o limite médio que os meus clientes têm no banco A, no banco B. E eu acho que isso foi bastante habilitador. Isso diz menos sobre o Open Finance em si e mais sobre um potencial de inclusão tecnológica que a generativa pode fazer. Então, eu separei 2 pessoas que habilitaram centenas de pessoas para fazer essa query. Muito legal. Está funcionando até agora? Funcionando até hoje. Bacana. Gente, Foi motivada porque os meus executivos faziam perguntas bem exóticas toda semana. Imagina. Então, eu, em vez de perguntar, eu uso bastante, então eu posso falar. A retenção tá boa, né? Eu achei que era mais eficiente do que eu ficar toda vez fazendo query em Spark. Você quer comentar ou posso passar na regulamentação? Antes de passar aqui. Quer comentar o Open Finance? Eu queria comentar assim, eu acho que o Open Finance é uma grande oportunidade de a gente ver esse uso que já vem acontecendo em várias outras áreas, num campo em que a regulação está abrindo uma possibilidade, está abrindo uma fronteira, e uma fronteira imensa. E eu acho que a gente ainda está só engatinhando em relação às possibilidades de Open Finance. A gente está cumprindo o regulatório, né, as exigências regulatórias, etc., dos prazos estabelecidos. Mas, por exemplo, numa área em que faz parte claramente do que vai além do Open Banking, né, e entra no Open Finance, o mundo de seguros, a possibilidade de uso de IA generativa e de outras vertentes da IA é tremenda. E a gente está arranhando ainda, se é que a gente está fazendo alguma coisa que mereça destaque até esse momento. Então tem um potencial ainda gigantesco a ser aproveitado. Bom, antes de abrir aqui para a plateia, queria trazer essa discussão da regulamentação. Daria também para fazer um painel inteiro sobre isso, com certeza. A gente já discutiu, inclusive, bastante esse assunto num outro evento que a gente tem, que é o Superboss Experience. Rafael já participou, né, na versão virtual dele, que fala justamente... Com a Bia contra o assédio. Exatamente, muito legal esse case de vocês, essa iniciativa. Bom, enfim, essa questão da regulamentação, a gente tem... Enfim, o mundo inteiro está discutindo isso. A Europa está mais avançada, já tem lá aprovou uma primeira versão lá de uma lei geral de IA. Estados Unidos, o governo está trazendo as empresas para discutirem. Aliás, essas big techs todas, já, enfim, essa parte de autorregulação, todas elas têm, ou pretendem ter, ou tentam ter certos princípios, né, para o uso de IA. E o governo teve uma reunião esse ano, juntou todo mundo lá para discutir as 5, 6, 7 big techs. Está aumentando esse número, agora tem a OpenAI, junto tem o Tropic, não sei o quê. Aqui no Brasil a gente tem um projeto de lei no Senado, está parado agora, faz tempo que eu não sei que... Projetos de lei tem vários. Tem vários. Tem um que está do Senado, que foi do Pacheco, que eu acho que está sendo debatido, a FEBRABAN vem debatendo, a gente vem debatendo internamente. E eu acho que, naturalmente, veja bem, eu acho que a gente tem que entender que isso é uma questão da visão que a sociedade tem em relação ao tema, e bancos, cidadãos, entidades multilaterais fazem parte da sociedade do debate. O que eu acho que a gente tem que sempre buscar é o equilíbrio e o entendimento das coisas que significam. Vou dar um exemplo simples, né? Não sei se todo mundo percebe qual foi a grande revolução em mercados de viagem nos últimos 20 anos. Alguém consegue dizer o que realmente mudou muito? Check-in online. Mudou completamente a nossa experiência, certo? A gente ganhou horas, certo? E fez da experiência do aeroporto completamente diferente. Os aeroportos, as estruturas de check-in ficaram menores, mudou tudo e é muito mais prático. Hoje a gente pode sair daqui a 1 hora e embarcar, se a gente tivesse há 20 anos para fazer isso, né? Pensa se eu tivesse uma tecnologia de reconhecimento de imagem, que eu acho que essa tecnologia já existe hoje, que permitisse que isso fosse até mais prático, certo? A questão é que a gente tende a focar nos riscos, e riscos são relevantes, mas a gente também tem que focar nas concessões e no que esse rigor vai fazer com que a gente tenha, certo? Ou seja, existe PIX no Brasil, certo? Como a gente vai conseguir ter um framework de avaliação de fraude para um processo de pagamentos instantâneos que opera 24/7, num país que nem tem tanta fraude assim, certo? E a realidade é que modelos de engenharia social começaram a surgir com o PIX, certo? Como é que a gente vai conseguir fazer isso sem ter um uso de tecnologias poderosas, sendo que são essas mesmas tecnologias que o fraudador usa, certo? Ou seja,
a mesma tecnologia que permite que a gente faça um assistente virtual legal, gera conteúdo, etc. Se a gente bota documentos formais e corretos, é a mesma tecnologia que eu posso botar vários documentos errados, com informações erradas, e gera fake news. Então, eu acho que o debate tem que ser, e eu acho que é um entendimento, muito parecido com o espírito do que foi o LGPD. A gente tem que ter as bases legais do propósito do que a gente usa determinadas tecnologias. A gente buscar uma visão generalista, onde a gente, principalmente, limite a possibilidade da gente ter estruturas de prevenção e controle do sistema financeiro, é um ponto que a gente vai ter que, como sociedade, debater com o nosso legislador. O que eu queria ouvir de vocês, de repente, rapidamente, é se todos concordam que é importante ter uma lei geral de inteligência artificial no Brasil. Claro que a gente tem que debater os detalhes, porque tem gente que acha que não é, de repente não é nem, talvez não seja a hora, que pudesse esperar um pouco mais. Vocês acham que é urgente ou não é urgente, ou nem sequer precisa? Eu acho que minimamente o debate é urgente, principalmente quando a gente pensa em vieses, ética e racismo. E, independente de inteligência artificial generativa ou não, a gente já enfrenta esse problema, como reconhecimento de faces de pessoas orientais ou pessoas pretas, enfim, a gente já viu acontecer problemas com esse tipo. E pegando o gancho do que o colega falou, as pessoas elas costumam muito remeter a inteligência artificial à inteligência humana, e não funcionam da mesma forma. A inteligência artificial ela é treinada, ela é um algoritmo matemático, ela recebe insumos. Se ela recebe insumos e ela está tendo vieses, ela está tendo racismo, algoritmo, isso foi treinado ou por uma falha do treinamento dela, ou mal treinado. Então, acho que, não sei a resposta, acho que é um debate muito grande, mas minha opinião é que o que se aplica para a sociedade deveria se aplicar também para o uso de inteligência artificial, porque de trás dela existe inteligência humana que treinou ela. Trazendo aqui, eu vejo que regular ou não, né? Então, enfim, o threshold, enfim, o nível que a gente vai colocar que favoreça a inovação ou deixe também as empresas brasileiras e etc. Compatíveis e concorrências com o que está acontecendo no mundo. A gente não pode nem travar muito e criar aqui, mas o que deve, o que a gente colabora para, de certa maneira, ser a discussão é uma agenda de realmente transformação digital que a gente vem ocorrendo. Então não adianta a gente regular as big techs, depois regular inteligência artificial, depois querer regular blockchain. Então, enfim, tem que trabalhar uma agenda que todo ano, enfim, a cada 2, 3 anos, vai surgir novas tecnologias que vão afetar o sistema financeiro, o sistema de educação, o sistema de saúde, por aí vai. Então, como é que a gente trabalha tudo isso? Mas uma grande preocupação é estar equalizado, enfim, e principalmente o Banco Central ele está olhando bem para isso. Está acontecendo no mundo inteiro em relação a dados, está acontecendo no mundo inteiro em relação à conectividade Open Finance, então é um trabalho interessante, né? Mas não talvez regular de uma maneira que daí a gente fecha o país e aqui não tem desenvolvimento em relação a isso. Eu acho que a agenda legislativa, Congresso, regulatória, né, Central, CVM, é importante, a discussão é necessária, concordo, ela é desafiadora, porque a tecnologia ela acontece num ritmo, num pace, numa velocidade diferente do que as discussões elas necessitam, né? Então acho que esse é o grande, enfim, é o grande desafio desse negócio todo, mas que ela quanto antes ela aconteça, né, melhor, porque ela tem uma dinâmica própria e essa dinâmica, ela, por ser como ela acaba sendo mais lenta do que os avanços, né? Então, quanto antes ela começar, melhor. Essa é a minha visão. Perfeito. A regulação acho que é indispensável. Acho que é fundamental e, na realidade, ela tem que ser dinâmica. Porque a realidade é muito mutável e esse assunto é amplo, complexo, desafiador, e tem uma regulação no nível mais amplo, estrutural para a sociedade, e tem em níveis setoriais. Né? O setor financeiro, em particular, tem características específicas que, dentro da regulação, tal, precisa entrar em detalhes, precisa ser estabelecido, precisa ser... não basta uma lei geral, precisa de regulamentações segmentadas. Exatamente.
uso de IA. Gente, já estamos com o tempo bem adiantado. Alguém tem alguma pergunta aqui para a plateia? É só levantar o braço que o microfone chega até vocês. Ali, depois aqui. Ou então, para facilitar, começa por aqui, pode ser? Depois, o vídeo ali. Eu tenho uma pergunta para o Boanerges, não sei se eu falei seu nome certo. Perfeito. Mas você comentou um pouco sobre, falando de seguros, que a gente ainda está arranhando nesse contexto e fazendo básico, né? E a minha pergunta para você é, quando a gente fala de seguros, especialmente se a gente for falar de seguro celular, por exemplo, não é uma realidade dos brasileiros poder contar com esse tipo de cobertura, né? O preço ainda é proibitivo e muita gente encara isso como uma despesa, tem um orçamento pressionado, essa é a realidade dos brasileiros. E aí eu queria entender assim, como que você imagina que o Open Finance, o Open Insurance, como tecnologia pode ajudar a gente nesse sentido. Acho que tem uma lacuna aí para ser preenchida e é bastante desafiador, né? A gente vê bastante seguradoras aí que dominam o mercado e elas têm um modus operandi de funcionamento e ainda não é totalmente inclusivo e nem acessível. Então, na sua visão, como a tecnologia pode ajudar a gente nesse sentido? É um bom exemplo do que pode ser melhorado e bastante melhorado. Quer dizer, tem um leque enorme de seguros, você trouxe um caso particular que é pouco conhecido, começa daí, quer dizer, o usuário em geral não sabe que isso existe, a oferta, a maneira como isso é ofertado também não é clara, quer dizer, quando é feita, como é feita, e as alternativas disponíveis, né? Quer dizer, você poder comparar alternativas e poder identificar qual é aquela que te atende melhor nos benefícios, nas coberturas, evidentemente, e no preço, em última instância. Então, tecnologia, inteligência artificial, etc., ou outras tecnologias até mais simples, mais básicas, podem ajudar bastante nesse processo. O próprio Open Finance, aí, caminhando na direção, o que já vem sendo feito de Open Bank, caminhando na direção dos seguros, de investimentos, do mundo de credenciamento, do mundo, enfim, de outras dimensões do mundo financeiro, pode ajudar esse cliente a decidir melhor, porque ele vai decidir em cima de informações mais bem estruturadas, com mais opções e com comparadores de alternativas, que é outro serviço que também a gente vai começar a ter mais disponível daqui para frente. Essa possibilidade de comparar alternativas e te ajudar no teu processo de tomada de decisão. Bom dia, pessoal. Eu quero duas perguntas. A segunda eu vou viajar um pouquinho. Rogério, você comentou que são 24 mil caixas eletrônicos disponíveis. Com a entrada do Pix e outras ferramentas digitais, esse número deu uma caída de um tempo para cá ou permaneceu? Assim, com relação à disponibilização desses caixas, deu uma caída? Tá, vamos lá. Estava até comentando antes do painel com o Boanerges aqui o quanto o Brasil é diverso, o quanto ele é grande. Então, não, a gente não tem sinal de caída. O caixa eletrônico, enfim, ele é usado, ele tem muito uso. Iniciativas, por exemplo, quando o Bradesco, ele acaba... o Banco 24 Horas é uma rede compartilhada, né? Então você tem acesso lá a 150 instituições. Então, quando de repente uma instituição ela tira um caixa eletrônico, ela vê que tem pouco uso, leva esse cliente, enfim, a um ambiente compartilhado. Então, assim, a rede compartilhada, o acesso ao dinheiro físico e tudo mais, ainda é significativo no Brasil, mesmo com PIX e tudo mais. Que daí, como empresa, acredita bastante é no E. Então a gente vai ter o digital e o físico aí durante mais alguns anos, algumas décadas, enquanto o brasileiro quiser sacar, enfim, vai ter lá disponível, vai ter isso daí. E no mundo ainda há uma tendência. Então, é lógico que daí tem muita cultura, né? Mas quando você olha para a Europa, quando você olha para os Estados Unidos, ainda é um movimento grande de numerário. Então, indicadores assim, pode ser até contrassenso, o cliente olha para capitais, mas ainda é um volume crescente, ainda tem muito uso aí desses caixas eletrônicos. E a presença da rede da TecBan é uma variável relevante para a nossa tomada de decisão, né? Você pensar até o próprio conceito, né? Faz sentido você ter 4 bancos com redes próprias num lugar que tem baixa demanda ou você ter uma consolidação? Acho que isso é parte do processo de decisão. É isso. Então, daí conforme os bancos acabam saindo de lá, faz a TecBan crescer mais um pouco, se fizer sentido nessa região e tudo mais. Então,
Só é uma outra coisa, vou viajar um pouquinho. Com relação ao chat GPT que foi falado muito. Esse é o tipo de topologia de problema que o ChatGPT não vai responder bem. Certo? Então, exercícios de inclusão financeira, né, de educação financeira, no qual você tem conteúdos bem especificados e bem determinados, e você aproximar com a IA generativa a linguagem de quem está buscando aquela informação, ele faz maravilhosamente bem, certo? Ou seja, você conversar, você dialogar, eu estou querendo fazer um planejamento, né? Você, para planejar, você faz aquilo, você faz isso, etc. Ou seja, essa maneira conversacional de você fazer educação financeira, eu acho que isso é super positivo, e isso gera, de fato, resultados de médio e longo prazo, no momento em que você melhora a capacidade de educação financeira das pessoas, as pessoas melhoram a sua capacidade de planejar, e naturalmente isso vai acontecer. Técnicas específicas de você conseguir, de maneira geral, a prova mais ou menos crédito, eu acho que vai estar muito mais associada a questões de você conseguir capturar informação melhor e de natureza mais diversa e rica para o que a gente chama, em inglês, são thin files, que basicamente são pessoas com pouco histórico de crédito, e eu acho que a gente tem uma grande onda, que eu acho que nos últimos 4 anos está tomando forma, que é especificamente o virou positivo, né? Onde você tem a capacidade de pegar hábitos positivos, né, de pagamento, não anteriores a necessariamente a pessoa se bancarizar com pagamento de utilities, etc. José da Unlimit, eu sou uma provedora de pagamento que trabalha inclusive com a empresa de vocês. A minha dúvida é, focada especificamente no e-commerce, pensando no médio prazo, uma futurologia, como o IA pode atuar diretamente melhorando o fluxo, estimulando ou trazendo novas coisas para dentro do processo de compra do usuário dentro do e-commerce? Mais do que conteúdo que foi falado, dicas de produtos, mas efetivamente ele pode acrescentar de alguma maneira o fluxo e facilitar e aumentar o número de transações de e-commerce. Quem gostaria de responder essa? Essa minha depois de mulher. Beleza. Eu acho que está totalmente correlacionado a inteligência artificial ao uso principalmente ao entender a jornada do cliente. O entender a jornada do cliente passa por entender o momento de vida dele, passa por entender o que ele está pesquisando, passa por entender por que eu posso conceder um determinado crédito para ele comprar um determinado produto. Então, quando a gente olha todo esse ecossistema e eu crio um cenário de contextualização para esse cliente através de dados e inteligência artificial, eu consigo de fato entregar para ele uma experiência diferenciada e entregar para ele uma recomendação, seja ela de um produto final, seja ela de um crédito para esse produto final. A gente tem visto muito movimento dos bancos, inclusive o PAN, de termos um shopping dentro do aplicativo, trazer o e-commerce para dentro do aplicativo. Isso faz com que a gente consiga conectar no momento a demanda do produto com uma oferta de crédito. Isso tudo passa por uso de inteligência artificial, desde do cálculo de qual vai ser a taxa que eu vou aplicar naquele empréstimo que vai estar subsidiando a compra de um determinado produto. Então, só complementando, o e-commerce, muito mais do que o comércio varejista tradicional, físico, etc., tem muito mais condição de usar essas ferramentas, porque ele tem mais tracking, né, tem mais acompanhamento, mais referência do cliente. Aliás, antes de ser cliente, de um prospect, e como atrair esses prospects, e como acompanhar o processo, a etapa desse cliente, na sua jornada, como foi falado aqui, de compra, e no pós-venda, né? No processo de pagamento e depois de relacionamento, na reativação, na segunda venda e daí por diante, e na oferta de serviços financeiros adicionais, na oferta eventualmente de um programa de fidelidade, etc. Então, enfim, as possibilidades são enormes. Aquilo que já pode ser feito hoje, com muito mais trabalho, com mais dificuldade, sem IA, pode ser feito com IA de uma maneira muito mais efetiva. Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora para o coffee break, depois a gente volta com palestras sobre o uso de grafos no setor financeiro com a Neo4j e uma palestra do Felipe Shepard da OpenBox com os resultados da nossa última pesquisa de pagamentos móveis. Peço uma salva de palmas para os nossos panelistas. Obrigado.